Internautas, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 7 de abril de 2015, nós vamos iniciar um novo livro escrito por Karl Schutter, enquanto ainda estava encarnado. A primeira edição desse livro saiu em maio de 1926, Os Fatos Espíritas e as Forças X. Diz a capa do livro, traz uma informação bastante interessante, que diz o seguinte: o Espiritismo traz provas tangíveis da imortalidade. Os pensadores sérios devem estudá-la atentamente. Isso quem recomendou na época foi Gabriel Delany, e Caibar fez questão de colocar isso na capa do livro. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre um conteúdo resumido em que ele diz o seguinte, e que o objetivo deste livro é orientar os leitores, encaminhando-os para que de fato busquem o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma doutrina que lhes pode garantir uma visão mais ampla, melhor da vida, em todas aquilo que nós formos fazer nas nossas obras fundamentais da vida. Ou seja, quem somos? De onde viemos? Por que viemos? Para onde iremos? Onde eu me encaixo no universo? Por que eu existo? O que aconteceu? De onde eu caí? De paraquedas? Não, tem uma razão muito forte. E eu posso fazer o que eu quiser? Posso chegar, agredir, matar e ficar tudo por isso mesmo? Não, não é bem assim. Existem leis que regem esta paz, esta harmonia e este equilíbrio do universo. E se nós ferirmos essas leis, nós vamos ter que responder por elas. Daí caímos em um dos pilares do Espiritismo, que é a reencarnação. Nós aqui voltamos para quê? Para corrigir bobagens ou agressões que fizemos voluntária ou involuntariamente a essas leis que regem a harmonia, o equilíbrio e toda essa maravilha do universo. E ele diz mais o seguinte, que as religiões, como a sabedoria dos nossos pais, vão se perdendo com a evolução, com o progresso, como nuvens batidas pelos ventos. Se é verdade que elas serviram para embalar gerações, é também fora de dúvida que não mais satisfazem almas e corações. Veja, nós estamos sempre procurando. A cada passo que dermos nas nossas evoluções, vamos buscar coisas novas. E coisas novas serão sempre colocadas ao nosso alcance. Jamais aprenderemos alguma coisa que não tivermos condição de saber o que fazer com ela. Tanto que é o exemplo dado pelo próprio Cristo, quando ele aqui esteve, que ele disse que existiam coisas que ele não poderia revelar naquele momento, mas que ele voltaria ao Pai e nos mandaria o Consolador prometido, que mostrariam coisas, como eu disse, que ele não pôde dizer naquele momento. E assim é a vida. À medida que vamos ficando prontos, novas revelações, novos descobrimentos, novas tecnologias vão sendo agregadas para facilitar a nossa vida. Mas temos que mudar. E continua Karbar dizendo o seguinte: são úteis aqueles conhecimentos que tivemos dos nossos pais na época em que éramos criança, mas à medida, diz Karbar, que vamos evoluindo, eles vão perdendo a razão de ser. A luz sucede às trevas, o alimento sólido vai sucedendo o leite materno. Tudo evolui, tudo progride. O passado é como um código revogado. É um grito de esperança para o presente, como o presente é a alvorada do futuro. Examinar, estudar,
pesquisar, esse é o nosso dever. Veja, 1926. Por que o nosso dever? Para que, a par da verdade, não nos percamos em caminhos ímpios que prejudicam o nosso progresso. Porque a quem muito for dado, deste muito será exigido. A par do progresso, à medida que vamos conhecendo a verdade, o progresso se faz. E se nós nos perdermos por caminhos tortuosos, ímpios, como ele diz aqui, a responsabilidade é nossa, porque nós sabíamos o caminho que tínhamos que trilhar. Então, o objetivo deste livro é orientar os leitores, encaminhando-os, repito agora, para o estudo do Espiritismo, para que nas suas obras fundamentais nós possamos entender que é uma única doutrina que pode garantir uma visão mais ampla da vida, com todas as suas peripécias empolgantes. Ao dá-lo por a publicidade, o único objetivo nos encoraja, o de termos cumprido o nosso dever. Caimar Schutter. Então vejamos, por que a doutrina espírita ela é uma doutrina bastante significativa para nós? Porque ela não nos impõe nada. Ela simplesmente faz com que cada um de nós use a inteligência, use a lógica, use o raciocínio e decida o que fazer. Ou pelo menos estimula o uso da lógica. Estimula e não tem aquela, se você não fizer vai para o céu, vai para o inferno. Não tem nada disso. O céu e o inferno está dentro de nós, de acordo com as nossas atitudes. Não que o céu e o inferno sejam um lugar pré-determinado por Deus, não. Céu e inferno é diretamente proporcional às ações que fizermos em consonância com a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Ou, se ferirmos isso, o inferno está à nossa volta. Mas não que eu morri, eu vou lá para latitude tal, longitude tal, que tem o inferno ou que tem o céu. Não, isso não é verdade. Nós é que criamos, nós é que nos inserimos nessas criações mentais que se chamam céu e inferno. Então vamos ao primeiro capítulo e vamos ver o que é que Carbar vai nos trazer para refletirmos sobre esta vontade que ele tem de nos ensinar o Espiritismo. Então diz ele, já é tempo de quebrar os vínculos que nos prendem aos prejuízos do passado. Veja, já é tempo, 1926. Cristo, há 2000 anos atrás, veio dizer isso, veio nos ensinar, vamos quebrar esse vínculo com o passado, gente. Os prejuízos são muito grandes, vocês estão perdendo tempo, estão marchando aqui, não sai do lugar. E o Carbar começa firme nisso. A ciência, diz ele, não pode permanecer imobilizada à espera da boa vontade daqueles que se alistaram como seus sacerdotes e negam-lhe o trabalho de divulgação. Então, o que acontece? A ciência tem que trabalhar firme. Mas uma ciência cega não vai chegar a lugar nenhum. Tanto é verdade que a ciência chega num ponto em que ela para. É Deus. Não, não é Deus. Nós somos materialistas, não podemos. E ela para, mas felizmente hoje nós vemos que não é bem assim. Hoje nós sabemos que a ciência já está buscando, já está vendo que não é matéria. Tem algo acima disso que coordena toda a matéria. Felizmente. Então, disse Caimar Schutter aqui na época em que ele escreveu, 1926. Há mais de meio século, os fatos espíritas, em sua moderna manifestação, se desenrolam no cenário do mundo. E o espírito conservador das tradições antigas, procurando embargar as suas
expressões positivas, ora por esta, ora por aquela forma, tem transviado a atenção dos homens para o quê? Para o estudo das verdades novas, em que ele vem ampliar os horizontes da vida. Isso foi em 1926. Eu pergunto, tem alguma diferença hoje? Em que pese esse aspecto de interesse pela doutrina espírita ter ampliado, mas ainda hoje a doutrina é aceita naturalmente pela ciência? Não, ainda não. Temos cientistas que realmente aceitam, mas temos uns que ainda não aceitam. E não se dispõe, esses que não aceitam, são daqueles que não querem conversar a respeito. Deixa como está, paro aqui e não vou para frente. Ainda hoje eu li algo a respeito. Pois não, Pedro? É isso daí mesmo. Tem muitos que rejeitam. Né? Rejeitam, simplesmente rejeitam. Simplesmente rejeitam. Aquela acho materialista, né? materialista extremado, não querem. Mas está mudando, o que você falou está mudando, hein? Tem vários Tem uns que já cientistas. estão pesquisando, É aquela estão história. vendo algo Né? novo para eles, né? Quanto mais eu sei, Mas é uma coisa concreta. mais eu vou me aproximando de Deus. Quanto menos eu sei, mais eu me afasto de Deus. Isso é normal, é o que acontece. Né? Ontem ou anteontem foi religado aquele acelerador de partículas lá na Europa, novamente. Lado, não. Foi religado, então atrás lá da tal, entre aspas, partícula de Deus, né? Já buscaram, já Eu acharam não sei alguma que coisa. tipo de cientista está trabalhando lá, né? Porque eu nunca li nenhuma entrevista sobre aqueles cientistas lá. Não sei quem são exatamente, que doutrina adotam, se não tem doutrina nenhuma, se eles creem em alguma coisa, não sei. Independente disso, já chegaram no tijolo do universo, né? Já chegaram lá, mas vão continuar pesquisando. Estão colidindo as partículas e quando elas colidem, elas se subdividem em uma série de outras partículas. Já chegaram no como é que chama? Bóson. Bóson, isso aí. E aí vamos ver até onde vamos chegar. Vamos chegar onde? Onde vocês imaginam que vão chegar? No fluido cósmico universal, ou plasma divino, ou hausto do Criador, que é o tijolo do universo, tudo deriva dele. Então eles, nas pesquisas, vão chegar nele, ponto final. É aí que vão chegar. Então, desde o começo das acentuadas manifestações espirituais que revolucionaram o mundo e vem revolucionando o mundo, nada menos de 5 teorias têm sido apresentadas pelos mestres das diversas escolas que tentam, isso à época de Feuerbach, gente, 1926, que tentam explicar, presos às suas ideias preconcebidas, a origem dos fenômenos imortalistas que vem maravilhando o mundo. Por mais de uma vez, temos assim, pulverizado com lógica irresistível essas conjecturas, essas ideias oriundas do espírito de sistema. Feuerbach bateu de frente, bateu muito de frente. William Crookes, por exemplo, que veio antes de Feuerbach, era um cientista da sociedade britânica, da sociedade inglesa de ciência. E ele percebeu a verdade e aderiu ao espiritismo. Tanto que tem uma série de fotos e trabalhos que ele fez em que ele fotografou a materialização de espíritos, conversava, e ele realmente provou. Mas ele era um cientista respeitável. Os cientistas, colegas da época, aceitaram? Não. Por que não? Porque é mais fácil a gente pular fora, não ter que usar os neurônios, não ter que discutir, ver uma coisa nova e se aprofundar. É mais fácil falar, isso não tem nada, é errado, isso não existe, é mentira. Isso é o que nós, seres humanos, fazemos. Quando vem alguma coisa que é real, verdadeira,
a nossa tendência é falar, não, isso é mentira, cai fora. É assim que nós agimos. Mas ele se manteve firme. Deixou aí uma série de trabalhos que, se tivessem dado continuidade, provavelmente hoje nós já teríamos comprovado a existência do Espírito cientificamente. Estamos a um passo, estamos muito próximos. Algum comentário, alguma pergunta? Então vamos em frente. Eu queria te mostrar um negócio aqui do Chico Xavier, Pois não? muito interessante, no Facebook. Uma moça está recebendo, passando uma mensagem mediúnica. No meio da mensagem, a voz dela se transforma na voz do Chico Xavier. Se for montagem, é espetacular. O cara que fez isso aí é gênio. De repente, no final da mensagem, ela volta na voz dela, mas mediunizada novamente. Muito interessante isso daí. É impressionante como o Chico Xavier continua o roteiro do espírito que estava com ela, só que você percebe nitidamente do grupo espírito que eu faço parte. É impressionante como pode ser um negócio desse. E essa mensagem é recente? Essa mensagem foi agora, semana passada. Nem conhece. Não, eu acho que esse grupo, ele é do Brasil todo. Eu nem sei onde fica a matriz, porque eu entrei por entrar, ele foi pro espírita. Então eles me mandam uma série de coisas, está aqui. Eu estou procurando aqui, no final eu queria te mostrar, eu não consegui. Tá certo. Viu, mas está falando isso, hoje tem um programa da Globo que vai passar sobre mediunidade. Quando? Quem quiser, hoje. Ah, hoje. Ah, é? Globo Repórter. Não vi. Você não vai fazer uma Tá terça. Profissão, repórter. Profissão. Profissão. Deve ser 11 horas, né? 11h30. Entre 11h30 e meia-noite hoje. Eu acho. Percebe que Quem puder essa assistir, notícia vai valer a pena. vem ocupando mais espaços, o Espiritismo vem ocupando mais espaços nas televisões? Ela vai Uma fazer coisa uma que chama novela atenção, também. ô Maita, uma coisa que chama atenção, Itaibope, Maita. Itaibope. Eles são muito bons, não é boca não. Bom, qual o nome, né? Umas outras também, né? Estou preocupado com divulgar a Tinha um verdade. diretor lá na Globo que é espírita, né? Tinha, antigamente tinha. Não tem Já ele mais? faleceu. Não, não é o Vanucci, não. É o... Não, boa noite. Não, tem Era mais espírita. antigo. Recente, eu li Não, não sei. recentemente. Eu não sei. Tem um diretor lá que é... Eles vão fazer a próxima novela deles. Essa Cláudia que estava com câncer, ela vai participar da novela espírita. Legal, isso é muito bom. Aí, nós, espíritas, temos que aproveitar esses momentos e mostrar essa realidade que o Carvalho está falando aqui. Quer dizer, não vem com aquela historinha de que faz de conta que nós vamos para o céu, que vai para o inferno. Ou, não, é arregaçar as mangas e o quê? Aquilo que o Cristo ensinou. Amor a Deus e amor ao próximo. Não tem alternativa, não tem atalho, não tem como chegar lá se não for desta forma. Então nós temos que aproveitar esses momentos e divulgar. Porque a quem muito for dado, esse muito será exigido. Continuando então. Dadas que foram as primeiras aparições com as quais não se haviam relacionado os homens de nossa época, e subjugados em sua assintosa negação, visto como os fatos põem de lado os juízos suspeitos, a primeira explicação que veio à tona a dizer a natureza de tais fenômenos foi a do ser coletivo, que se resume no seguinte. Então, quando aconteceram as primeiras manifestações espirituais, vieram explicações, e Caibar vai dizer uma delas. O que é esse, entre aspas, ser coletivo? É um fluido especial que se desprende da pessoa do médium, combina-se com o fluido das pessoas presentes para constituir um personagem novo, temporário, independente em certa proporção e produzindo os fenômenos verificados. Que é materialização. Tudo isso que eu falei, eu resumo no seguinte. Vocês já ouviram falar no fluido vital?
O ectoplasma é isso aqui, que na época ainda estava sendo definido o nome. O fluido vital ou ectoplasma. Eis o quanto a inteligência humana digna de maiores elogios. Veja bem, estavam dizendo isso, mas na realidade o que ele queria dizer é que o agente que está por trás das manifestações espíritas é o fluido vital. Nas materializações, é o fluido vital para que o médium consiga incorporar, trazer as informações do mundo espiritual. Para quem não está ouvindo pela primeira vez, não se assuste. Temos trabalhos em desenvolvimento, são médiuns que estão desenvolvendo a mediunidade. Continuando então. Tão agarrado à matéria se acha o espírito do homem, tão desviado se acha da espiritualidade, que lhe parece impossível a existência da vida psíquica ou da vida espiritual. E, portanto, ser essa a causa dos fenômenos que vai se observando. Não, o que é isso? Espírito não existe, isso é mentira. Isso é coisa da ideia de que não tem o que fazer. É o que ele está dizendo em linhas gerais. Então, a maioria de nós não acreditávamos nisso, como hoje ainda tem muita gente que não acredita. Muita gente fora do nosso meio que você vai falar, isso é louco, isso é coisa de macumba, coisa não sei do que lá, inventa um monte de bobagem. O que é isso? Preguiça de estudar, preguiça de usar a massa cinzenta, preguiça de pensar um pouco. É simples falar, deixa para lá, isso é tudo errado. Essa é a tendência nossa, pelo excesso de materialismo que temos. Então temos que usar o nosso raciocínio lógico. E continua Carvalho dizendo o seguinte: é como se tudo que deixa impressionar a sua rotina, tudo aquilo que você vê, você acostumou a negar sistematicamente, o que não podia ser percebido pelos sentidos grosseiros em face das novas manifestações que com assombro tem testemunhado, julgou de melhor alvitre ou de melhor decisão sua. Isso são, diz o Carvalho, isso são forças cegas, isso aí são produtos das secreções nervosas. Ele dizendo aqui, como nós não entendemos o que era, começamos a chutar. Algumas pessoas que não tinham vontade ou não querem, essas são forças cegas que existem no universo, são produtos das secreções nervosas capazes, dizem, de formar um novo personagem que está apto a produzir ações que o próprio homem é incapaz de executar por si mesmo. Mas não é nada disso. É fácil falar isso. É fácil, frente a um problema, nós darmos as costas e irmos embora. Nós temos é que resolver. Ou nós viemos passar férias aqui. Nenhum de nós veio passar férias neste momento aqui na Terra. Nós estamos aqui porque pedimos, imploramos, Pai, Mestre, dê uma chance, eu quero estar no planeta neste momento da transição de provas e expiações para a regeneração. Eu quero ser um agente de mudança. Eu não quero simplesmente ficar olhando. Eu quero contribuir para que a mudança seja verdadeira e não faz de conta. E o que nós estamos vendo hoje, meus amigos e amigas? Todos estão sendo chamados para dar o que tem de bom. E o que é que estamos dando? O que é que estamos dando? Coisa boa. É isso que nós estamos vendo? Um matando o outro por R$5, um tirando a vida do outro porque acha que as minhas ideias são melhores do que as dele. Que história é essa, gente? Já faz, no mínimo 10.000 reencarnações já tivemos aqui. Que história é essa?
Nós estamos passando, achando que tudo é faz de conta. Estamos nas mudanças. As mudanças estão chegando. Vamos falar que é por conta das secreções nervosas, o mundo espiritual. São forças cegas que aparecem por aí. Que é isso, gente? Chega, chega. Nós estamos sendo chamados para dar o que temos de melhor dentro de nós. Estamos prontos para isso? Estamos, porque nós temos o caminho, conhecemos a doutrina. E é isso que o Carvalho está dizendo nesse primeiro capítulo. Ele quer mostrar para nós que não são forças cegas, que não são secreções nervosas que criam essa nova identidade ou essa dimensão paralela que é o mundo espiritual. Então aí ele vem e complementa dizendo o seguinte: por isso é que bendisse o luminar da nova ciência. Ó homem, quanto és grande, mas como te degradas, tornando-te inferior aos brutos. Perceberam? Quer dizer, nós temos conhecimento, mas o que estamos fazendo com esse conhecimento? Estamos aproveitando? Pelo menos para nós mesmos, mas nem para nós mesmos. Nós estamos preocupados com a cervejinha, estamos preocupados com o fim de semana, com o churrasco, com a reunião com os amigos. É a caridade, e a ajuda, e o auxílio ao próximo. Ah, quando eu ficar velho, quando não tiver mais nada que fazer, eu vou atrás disso. Mas quem te garante que você vai ficar velho? Quem te garante que você não vai amanhã embarcar e voltar para o mundo espiritual? De mãos vazias. E de mãos vazias. Porque na maleta está vazia, a maleta de retorno está vaziinha, não tem nada. Não é verdade? Então nós temos que aproveitar que ninguém é terráqueo. Estamos de passagem momentaneamente, usando um corpo físico para ver se crescemos um pouco. Aprendemos a desenvolver o amor. Aprendemos a eliminar alguns dos grandes vícios que temos. Egoísmo, orgulho, vaidade, indisciplina. E, vou pôr 3 pontos aí. Uma quantidade enorme de coisas que nós temos que aprender. Comentários, perguntas. É isso aí, seu Pedro. O que vamos fazer? Como é que vamos forçar, ou não diria forçar, como é que vamos fazer com que as pessoas espontaneamente aceitem os ensinamentos e os exemplos do Cristo? Como? Está cansado. Estamos cansados de ver os chamamentos. Vieram os profetas, vieram os enviados do Cristo, veio o Cristo, veio o Consolador. E o que mudou, gente? Nós estamos achando que somos eternos da matéria, que aqui vai se resolver tudo e que aqui vai acontecer tudo. Aqui não vai acontecer nada de bom se nós não trabalharmos. Porque já chega o nosso momento de retorno, na verificação, no confronto entre o que eu prometi fazer e o que eu fiz, vai ser difícil. Então, continuando aqui, diz o Carvalho o seguinte: essa teoria das forças cegas, do produto das secreções nervosas, deveria ser destruída, pois assim como do nada, nada pode sair, assim também uma força cega, sem inteligência, sem raciocínio, sem consciência e, portanto, sem método de ação, seria incapaz de engendrar um ser que revela poder, vontade, inteligência e raciocínio. Como é que nós podemos aceitar uma bobagem dessa? Força cega, força nervosa. Como isso vai dar raciocínio, vai dar lógica, vai dar equilíbrio, vai dar capacidade de decisão? Pois não, Pedro. Aí eu acho que entra Kardec, no início, né, das mesas girantes, que ele falou, aí tem um ser inteligente. Exatamente. Como é que vai pular, saltitar e tal? Mas isso foi Kardec em 1855, 56, 57.
Aqui foi 1926, quer dizer, e nós trazemos isso para hoje, 2015. Continuamos, muitos de nós continuamos ainda dentro deste raciocínio, desse pensamento. Tampando nossos olhos. Eu gosto de ser cego, eu não quero enxergar. Nós vamos fazer como o próprio Cristo disse, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Não aquele que não pode, aquele que não quer. Faz questão de deixar assim, achando que vai ser uma maravilha sempre ficar assim. Não vai ser não, meus amigos e amigas. Nós que trabalhamos aqui na Casa Espírita, conversamos com os companheiros do mundo espiritual, o sofrimento não é brincadeira do lado de lá. A vida simplesmente continua. Vão imaginar aqui que aquela historinha que morreu vira santo. Não, não tem nada disso não. O que nós estamos pondo, como eu falei há pouco, na nossa maleta de volta para o mundo espiritual? E de regra, nem maleta levamos, vamos com as mãos abanando. Pior ainda. Comentários, perguntas? Magda, mas o grande problema do ser humano, você acabou de falar, é a preguiça mental. Preguiça As mental. pessoas não querem ler. As pessoas, quando conversam comigo a respeito do espiritismo, conversam bastante, gente. Gostaria de ver a doutrina expandir para ver se o ser humano não acontecia como aquilo que você me mandou esse dia para trás, foi abrir hoje, sinceramente. Acho que eu perdi o meu dia de ler aquele e-mail do BNDES. Porque o que tem de crápula nesse mundo é brincadeira. Eu fico pensando como é que pode as pessoas ser tão desonestas nesse processo. Infelizmente, meu Se caro. estivesse lendo alguma coisa de proveito, assim, um livro espírita qualquer. Outro dia uma pessoa falou para mim, escuta, por que eu começo no espiritismo? Tem tanto livro, mas que foi na Federação Espírita, que assustou. Eu sabia essa quantidade de livro. Jamais pensei que fosse um livrinho qualquer. Eu falei, olha, lê o livro dos espíritos. Que para mim foi básico, né? Ela até pegou, não sei qual é o mais fraquinho, mas eu falei dela, comece com isso aí. Mas você tem que começar com alguma coisa. Porque se todo mundo tivesse a intenção, a boa vontade de ler um livrinho espírita, eu faço espírita que eu não conheço espiritismo, né? Quer dizer, conheço, eu faço parte. Eu acho que o mundo seria 1000 vezes melhor. Não tem dúvida. Porque há outras doutrinas, infelizmente, mas a gente vê coisas por aí, que você está. Você fica bom. Fica assustado. Não é possível, gente. Você vê cada coisa. Você não acredita que as pessoas lotam igrejas e mais igrejas, dão tudo que tem, uma besteira daquela lá. Porque, dentro do seu exemplo, dão por quê? Exatamente. Querem fazer uma barganha com Deus. Exatamente. Não existe então, barganha. Mas tem gente vendendo um lugarzinho no plano espiritual. Não existe isso. Não existe. Está cheio de gente caindo. É impressionante. Não existe isso, lamentavelmente. Infelizmente. A doutrina está aí, veio entregar, fazer o seguinte, olha, teu destino está na tua mão, você que vê para onde você quer ir, está nas suas mãos, ou seja, na mão de cada um de nós. Para isso, a doutrina ela é muito clara, ela diz o seguinte, espírito, amai-vos e instruí-vos. Porque sem instrução não há esclarecimento, não há o alargamento dos horizontes. Sem instrução nós não temos nem condição de entender as verdades que vieram do Cristo, que vêm dos Espíritos. Então nós temos que ler. Temos que ler, gente. Não tem saída. Mas só ler é suficiente? Não. Trabalhar em prol do próximo. Quanto, diz o livro do Espírito? No limite das nossas forças. Não, só ler não. Porque eu me lembro bem do livro do André Luiz, não lembro qual deles, em que ele estava passeando no umbral, acho que com o Clarencio, se eu não me engano, ou um outro espírito, não tenho certeza, mas me lembro da história. Dois espíritos lá bravos, xingando. Mas nós conhecíamos tudo da doutrina espírita. Por que nós estamos no umbral? Aí o instrutor fez uma pergunta. O que vocês fizeram com o conhecimento? Pelo menos passaram para outras pessoas? Ah, não. Então não adianta nada. Conhecer para si só não resolve nada. É amai-vos e instruir.
mas fazei a caridade. Pois não. Não é dizer que a instrução para buscar a instrução espírita, ela é vasta. É muito vasta, acho que a vida inteira a gente lendo, se preparando, né? A gente tem que ler e continuar. Uma vez começou, não tem mais fim nunca. Nunca. Nem aqui, nem lá, e vamos em frente. Às vezes, eu estou dessa aí, tem coisa que estudou, mas sabe que a gente não sabia, né? Devido à nossa ignorância. Justificado, vamos assim dizer. Então, vamos atrás. Vamos em frente, né? A teoria, então, do ser coletivo, que pretendia formar o personagem lá do mundo transcendental, aqui ele cita o Cyrano de Bergerac, o seu homúnculo saído lá morreu, mas até hoje não lhe faltam ainda pessoas ali cantarem hinos quando deviam, diante desse sarcófago do morto, rebelando-se contra a verdade, proferir um ritual rotineiro e esquecer. E ele encerra dizendo o seguinte: mas é tempo dos erros passarem, e auxiliada pela inteligência iluminada e pelos poderes superiores, a humanidade ampliará sua visão, desvendando horizontes novos, que libertará a humanidade dos grilhões do passado. Então não tem chance. Então nós temos que aproveitar os erros nossos, ter a humildade, ter a paciência de rever, jamais achar que nós somos eternos e que somos perfeitos. Não somos. Imaginemos que nascemos aqui, fomos criados por Deus aqui, e a outra parede é onde chegaremos a Deus. Nesse tempo todo que já existimos, em que distância nós estamos? Grudados na parede ainda. Então quem somos nós para nos acharmos perfeitos, sabedores de todas as verdades? Não sabemos nada, meus amigos. Quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos vendo que não sabemos nada. Então essa história, eu sou doutor. Doutor no quê? Naquele livro que você estudou? Mas e o restante? E as interconexões que existem com esse assunto? Não existe ninguém que saiba tudo, meus amigos. Esses são do Cristo para cima. Nós estamos longe disso. Então, o que nós precisamos fazer? Ter humildade, reconhecer que realmente estamos aqui para aprender. Erramos, vamos pedir perdão. Sem perdão não há elevação. Não adianta imaginar que, não, eu não briguei com o Agostinho, eu perdoo, mas não quero mais ver a cara do Agostinho e ele que se dane. Desculpe aí a brincadeira, Agostinho. Mas, só para dar um exemplo, isso não funciona. Eu posso até não me dar bem, mas tenho que chegar nele, olho no olho, pessoa para pessoa. Nós temos voz para quê? Para conversar, para nos entender. Não é para fazer de conta. Isso precisamos fazer. Que reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo, ensinou Cristo. Porque a vida continua. A perseguição daqui continua do lado de lá. E de repente até amplia. Porque quanto mais energia jogarmos numa coisa ruim, ela vai se ampliando. Então precisamos parar e pensar. Nós viemos aqui para aprender. Então vamos aprender. Ah, mas é difícil, é complicado. Mas quem disse que era fácil? É o que nós merecemos. Este mundo em que estamos inseridos. Próximo encontro, nós vamos partir para o capítulo 2, as forças infernais. Então, nós vamos ter uma ideia, já que estamos falando da interposição das coações que nós vamos receber, são coisas muito complicadas. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, amigos, internautas, saúde e paz, e até o próximo encontro.